um propósito de edificação na vida de Samuel. Eita glória! A gente percebe que esse mesmo propósito que o Senhor lhe teve para Samuel, Hosana nas alturas. nós podemos dizer também que o Senhor tem um propósito para você, Amém, Senhor. para mim. Que os anjos selam no O Senhor tem céu. um propósito para cada um de nós. Mas só é possível acontecer em mim e em você esse propósito de Deus quando nós deixamos realmente a transformação acontecer. E na vida de Samuel, diz a palavra que Samuel, ele era de estatura bonita, né? Grande, bonito. Eu imagino que Samuel, né, ele se olhava e vivia diante das pessoas, diante dele mesmo, aquilo que ele trazia como pessoa. Tanto é que a palavra vai dizer, e Deus diz, né, diante daquele que Samuel trazia nele, essa formosura toda, Deus falou para Samuel: olha, eu não vejo, né, o exterior. Os homens veem o exterior, mas eu vejo o coração. Para isso, então, se fazia necessário Samuel entender que ele precisava, né, olhar para dentro dele e começar a viver aquilo que Deus estava querendo que ele vivesse diante de um novo propósito. Porque até então Samuel só olhava para ele. E vivia aquela alegria, não é? Talvez uma alegria falsa, de um propósito falso. Porque nós mesmos, por si próprio, nós não chegamos a lugar nenhum. Mas quando nós deixamos Deus, não é, o seu propósito acontecer em nossa vida, nós chegamos onde nós precisamos chegar. Eu queria, né, que Deus acontecesse o propósito na vida de Samuel. Eu digo para vocês agora, nós precisamos entender exatamente aquilo que eu sou hoje. Né? Porque Deus quer que você entende aquilo que você é, não aquilo que você criou para você viver. Não aquilo que você criou para você viver. Se até Samuel criou um personagem para ele, estava vivendo um personagem na vida dele, e Deus faz com que ele entendesse que era preciso ele deixar de ver aquilo que ele estava vivendo diante dele mesmo, para ele poder viver aquilo que Deus queria para ele, o verdadeiro ele, e não um personagem. Porque para dar o início de uma caminhada, de um propósito, de uma estrutura, nós precisamos realmente desfazer de um tal personagem que também nós criamos. E muitas das vezes, meus irmãos, nós criamos um tal de personagem a partir de uma dor. Está entendendo? A partir de uma dor. E às vezes essa dor que você viveu lá atrás, no seu passado, né? Uma dor do coração, uma dor de uma ausência, uma dor disso, daquilo. A partir dessa dor, você começa a criar um personagem, porque se você começa a se esconder através dessa dor, ao invés de enfrentar essa dor, porque Deus sabe, e Deus cura, e Deus transforma, Deus liberta muitas das vezes, mas nós deixamos de procurar a Deus e nos escondemos atrás de uma dor. E essa dor que ela inicia, ela vai criando em nós um personagem, porque nós vamos nos escondendo atrás dessa dor, a dor da perca.
vai se manifestando em nós. A dor calculada. E aquele personagem que nós vamos dizendo para as pessoas, não, comigo está tudo certo. Não, eu não preciso de ajuda. Aí você começa a dizer que você é autossuficiente. Para você enfrentar a sua situação, a sua dor, a sua culpa, o seu pecado. Percebe, meu irmão, que Deus ele chama Samuel para que ele possa perceber que Deus ele não queria que ele olhasse para aquela situação de figuraça que ele estava vivendo com ele mesmo. Deus ele sonda o coração, o interior, não o exterior. E é preciso com que caísse aquela máscara que Samuel estava vivendo. Era uma máscara, não era a vida verdadeira, não era o eu de verdade. Aquela máscara que ele estava vivendo era como se fosse essa fantasia na vida. Não, eu posso beber. Não, se tiver algum problema comigo, eu sei resolver. Eu não preciso de ajuda. E muitas das vezes você vê aquelas pessoas perto de você, você faz aquele enfeite. Não, eu estou vivendo bem. E dá aquela risada, uma risada falsa, uma risada enganosa, e mostra que você está alegre, mas dentro de você existe uma dor que precisa ser transformada. E enquanto você não tirar esse personagem, essa máscara não cair por terra, a mudança de Deus ela não acontece. Percebe? E nós vamos vivendo dessa forma perante as pessoas que vêm até nós. E muitas das vezes, meu irmão, tem pessoas que diante da dor, diante do personagem, né, que ela está vivendo, e a dor é tanta e ela quer ocultar aquilo que ela está vivendo, para não deixar transparecer, né, a sua necessidade de mudança, a sua necessidade de cura, a sua necessidade de ser acolhido, a sua necessidade, né, de ir para um lugar que as pessoas estão te indicando, e você não dá o braço a torcer para que essa graça ela aconteça na tua vida, e você fica relutando com sua dor, e você ainda quer que esse personagem durão, ele ainda continua na tua vida. E muitas das vezes ele continua na tua vida de um modo agressivo ainda. Quando as pessoas revelam para você, olha como é que está a sua vida, isso é mentira sua, isso é falso, não é dessa forma que você está vivendo. Quando as pessoas revelam para você aquilo que você está vivendo, esse personagem, você é capaz ainda de brigar com essas pessoas, relutar com essas pessoas, para que você ainda queira demonstrar uma mentira, dizendo que você está bem. E aquela pessoa muitas vezes passa a ser seu inimigo. Sendo que é o contrário. Quem fala a verdade são os amigos. E você passa a ter amizades, e você começa a atrair aquelas pessoas que vivem igual você, vivendo esse personagem com essa máscara. Você dá risada, ela dá risada, das mentiras, das bobagens, das coisas que você faz, tudo mentira, é uma máscara que precisa ser caída. E enquanto você não deixar cair essa máscara, o eu verdadeiro de você não nasce. Porque foi exatamente isso que Deus falou para Samuel. Samuel, olha, o pessoal não conhece o exterior. Eu conheço o coração. Eu conheço o coração. E Deus está vendo as necessidades. Para que a transformação aconteça, Samuel ele teve que deixar cair de terra. Diante do chamado. Samuel. Se a gente for ver a história, a gente vai ver que Deus chamou Samuel por 3 vezes.
E ele não aprendia porque ele não reconhecia a voz de Deus. Verdade. Até que então ele teve a orientação. Né? Se isso acontecer novamente na sua vida, é Deus te chamando. E se isso acontecer novamente na sua vida, para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Hã? O que você tem que dizer para Deus? Eis-me aqui, Senhor. E as máscaras têm que cair. O personagem ele tem que ser desfeito na sua vida. Esse personagem que é alimentado com os vícios, e você oculta, você se esconde atrás dele. Não é isso que Deus